Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e hoje vamos falar sobre um tópico sobre o qual muitos estudantes têm dúvida, que é sobre como fazer as revisões nos estudos. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas assim desesperadas, falando que tem dificuldade com revisão, que quando vão revisar já esqueceram tudo, ou que acham que tem algum problema de memória porque parece que não conseguem gravar as informações que estudam. Então nós viemos aqui com esse vídeo para tentar dar uma calma aí para vocês e também passar algumas dicas que a gente acha importante na hora de revisar. O primeiro ponto que nós gostaríamos de falar é que esquecer o conteúdo, se você não o pratica, se você não revisita ele várias vezes, é completamente normal. Isso faz parte do ser humano. Então você, de 20 anos, que acha que tem Alzheimer porque esqueceu alguma coisa que você estudou mês passado, não é um problema de memória isso, é realmente falta de praticar. Isso é muito prático de ver, né? Então isso não só nos estudos, como qualquer habilidade da nossa vida, nós temos que ficar reutilizando aquilo para se tornar natural e ficar menos penoso, o processo se internalizar dentro de nós. Então, quando a gente está aprendendo violão, no começo nós temos que ficar olhando assim, como que era o acorde mesmo, até que uma hora aquilo se torna natural e a gente não precisa ficar consultando aquela tabela, aquele diagrama toda hora para saber como que é o dó maior. E nos estudos acontece a mesma coisa. Então, no começo, nós temos que revisitar aquela matéria até que uma hora aquilo se internaliza, se concretiza dentro de nós. Então, trazendo isso para a prática e como você pode revisar melhor os conteúdos. Primeiro é entender que quando você vai fazer uma revisão, não significa que você vai estudar aquela matéria do zero como se fosse a primeira vez. Esse é um erro super comum, super básico que as pessoas têm. De começar a estudar tudo do mesmo jeito. Então, por exemplo, lá no mês de fevereiro eu estudei briófitas, vi a videoaula, vi o resuminho, comparei com as outras plantas lá e depois fiz umas questões. Aí agora em abril, maio, acho que eu quero revisar de novo esse tema. Então vou ter que assistir a aula de novo, vou ter que ler todo o meu livro, vou acessar o meu resumo, talvez eu faça umas questões. Não, gente, não é para fazer desse jeito, tá? Porque, primeiro, para você reativar a memória. Então, você tem que partir de um pressuposto que você fez a sua parte, que você estudou direitinho no momento em que você viu a matéria. Então, a intenção é acordar aquela memória da sua mente que já está lá. Você viu o tema, então você vai tentar dar uma reativada naquela memória. Boas estratégias para você revisar seria, por exemplo, você fez um resumo lá atrás, você gastou um tempão fazendo aquele resumo, então o máximo que você vai pegar de teoria é o seu resumo. Você não vai assistir 2 horas de aula, você não vai pegar o livro e ler o capítulo inteiro, porque isso não é revisão. E mais ainda do que ler resumo, é importante você fazer questões, fazer exercícios, porque assim você realmente vai ver se você aprendeu. Aquela coisa de fazer a listinha de exercícios sobre o tema logo na sequência da aula não reflete se aquela memória de longo prazo foi formada. Reflete só uma memória de curto prazo. Então você vai testar isso algumas semanas, alguns meses depois, fazendo a questão e vendo se você lembra realmente da matéria. E aquilo que ficar de dificuldade, aí sim você vai reacessar na teoria, mas a partir do que você fez o diagnóstico, poxa, não lembro disso, ou aprendi isso aqui, ok, legal, daqui a algumas semanas, alguns meses eu revejo isso de novo. E nisso que a Bianca falou, eu gosto de explicar um conceito que eu apelidei de técnica da biópsia para revisar. Por quê? O que é uma biópsia na medicina? É uma amostra representativa de um tecido. Então, quando você não quer tirar aquele tumor inteiro sem saber o que ele é, você primeiro pega um pedacinho ali, analisa ele para ver se é câncer, qual tipo de tecido que é, e esse pedacinho de tecido vai ter que representar o tumor como um todo. Então, isso é na medicina. Nos estudos, na hora da revisão, eu gosto também de fazer uma biópsia do conteúdo, ou seja, escolher uma amostra pequena daquele conteúdo, mas que seja muito importante ou representativo da matéria, do conteúdo inteiro. E isso é o que a Bianca falou, de você selecionar coisas pontuais para você reler. Então, se você fez bem o seu resumo da primeira vez, ele já tem que conter a parte mais importante da matéria e tem que ser mais sucinto do que a aula, do que a apostila, do que fazer tudo aquilo de novo. Então, você fazer um resumo bom pode ser importante na hora de revisar, e ele tem que ser isso, sucinto, pequeno, mais rápido de você consultar. Da mesma forma, isso que a Bianca falou de questões, eu acho muito importante, principalmente quando a gente está se preparando para concursos, né? Porque no concurso vai ser utilizado questões para testar nosso conhecimento. Então a gente tem que sempre ficar reativando nossa memória de como as questões vão aparecer na nossa prova. E nisso eu acho legal você também aplicar essa técnica da biópsia com as questões. Então, por exemplo, você acabou de estudar aquela matéria pela primeira vez e fez uma lista de exercícios lá, que tem, sei lá, 50 exercícios. O professor passou
passou do cursinho, você fez 50 exercícios sobre a mesma matéria. Na hora da revisão, se você fizer 50 exercícios novamente, aqueles mesmos 50 exercícios, pode ser que você perca muito tempo e seja um esforço desnecessário, um tempo desnecessário para você fazer uma boa revisão, que é ativar a memória, como a Bianca disse. Então, dos 50 exercícios, às vezes você pode escolher alguns poucos para serem bons representativos. Então, de 50, se você escolher 5, já economiza muito tempo na hora da sua revisão. E como que eu escolho 5 bons exercícios? Você tem que na hora já pensar, olha, esse exercício aqui vai ser legal para revisar mais para frente. Alguns critérios que eu gostava de utilizar, você pode escolher os seus, isso não é uma regra, mas eu achava alguns conceitos legais. Por exemplo, o subtópico que mais cai daquele conteúdo. Então, se você faz lá 50 exercícios, 40 desses exercícios são sobre o mesmo subtópico. Claro que você precisa escolher um daqueles exercícios para você fazer mais para frente, porque isso tem muita chance de ser cobrado na sua prova. Outro exemplo, o subtópico que você mais erra. Por exemplo, das 20 questões que eu errei, 10 eram sobre a mesma pegadinha, ou sobre aquela mesma fórmula de física, enfim. Você tem que escolher aquilo lá para você não esquecer, não errar novamente aquilo. Então você vai lá, separa isso para sua revisão. Outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, numa questão de física. Às vezes uma boa questão para revisar é aquelas dissertativas, que tem a letra A, a letra B e a letra C. Porque geralmente a letra A cobre um conceito, a letra B é um pouco mais avançada, a letra C mistura alguma outra coisa. E assim por diante. Então no final das contas, se você escolher 5 bons exercícios de 50, você já vai ter um bom material para revisar. E na hora que você revisitar aquele material, aquilo pode servir de termômetro para ver o quanto você lembra ou não daquele assunto. Então, se você lê aquele resuminho ou tenta relembrar das coisas que estavam escritas no seu resumo e faz umas poucas questões e você se sente seguro com aquilo, nossa, ainda estou lembrando super bem, fiz as questões sem dificuldade nenhuma, ótimo, quer dizer que você ainda está bem com aquele conteúdo, você pode deixar a próxima revisão mais para frente. Agora, se você já faz aquilo ali, faz aquelas poucas questões e acha, putz, já estou enferrujado, já estou começando a esquecer as coisas, então talvez seja a hora de você revisitar um pouco aquele conteúdo com um pouco mais de calma naqueles pontos que você está tendo dificuldade. Não que você vai precisar novamente ler toda a apostila, mas se você ficou com dúvida em algum subtópico ali, você revisita aquele tema. E outra dúvida que vocês têm é quanto ao tempo determinado para fazer essas revisões. Então, o que a gente acredita? Revisão, como a gente já está falando há um tempo, é reativar memórias. Então, ela não pode ser um dia depois que você viu a matéria. Também não pode ser assim, meses e meses e meses depois, que você vai ter, às vezes, até esquecido se você não reativou aquela memória. Então, ela tem que ter um período mínimo e máximo também, para você também não esquecer tudo que você vai revisar. Não existe um tempo exato. Se eu te falar, revisa de 21 em 21 dias, eu vou estar falando uma coisa da minha cabeça, sem comprovação científica de que isso de fato é bom. Então, o que a gente recomenda? Que você perceba assim, mais ou menos quanto tempo você demora para essa memória ir acabando. Então você fala, depois de umas 2, 3 semanas eu realmente já não estou mais lembrando nada, acho que é o momento ideal de eu ficar revisando. Ok. Importante é que elas sejam regulares, que elas tenham um certo fluxo, um certo revisão cíclica que a gente fala, né? Então, de tempos em tempos você vai fazer essa revisão para manter o conteúdo ativo. Então, o enfoque é manter aquela memória fresca. E também vai depender da matéria. Então, por exemplo, tem matérias que você viu a aula, você assimilou tão bem, sabe? Te marcou tanto aquela aula, você leu, você compreendeu assim super. Essa memória, talvez ela demore muito para sair da sua cabeça, você fixou demais. Tem outras coisas que você vai demorar, 2 horas para estudar, vai sentir que não entendeu e vai ficar aquela cabeça, nossa, acho que eu não aprendi nada, preciso revisar isso logo. Você vai sentir. Então, você vai sinalizar matérias que você vai precisar revisar um pouco mais frequentemente, matérias que você pode dar uma espaçada maior, e aí você vai vendo isso ao longo do ano. Por quê? A gente está falando de estudo a longo prazo quando a gente pensa em concursos. Muita gente também pergunta, estando na faculdade, eu tenho prova a cada 3 meses, então a sua periodicidade, o seu prazo é um pouco mais curto, então suas revisões vão ser um pouco mais frequentes também dentro desse período, tendo a sua meta de prova lá no dia X. Então é isso que é importante, você perceber diferenças entre densidades e matérias e sua própria dificuldade. Então, às vezes, uma coisa que eu vou precisar revisar muito, o Fábio não vai precisar. Então, sei lá, por exemplo, epidemiologia eu precisava revisar pra caramba. O Fábio já aprendeu com mais facilidade, então ele tinha um ciclo um pouco mais distante do que eu para essa matéria. Então, você tem que perceber isso e organizar aí na sua cabeça com mais ou menos um tempo de revisão para cada coisa. E o último tópico que nós gostaríamos de trazer aqui
sobre como separar o tempo para você fazer essa revisão. Tem que ser em um mês específico? Você vai ter que separar um dia só para revisão? Assim, cada pessoa é livre, claro, para fazer o cronograma da sua forma, tem a sua rotina e gosta de fazer de um jeito. Mas nós acreditamos que pelo fato da revisão não ter que ser uma coisa tão demorada quanto às vezes as pessoas pensam e tem que ser meio com frequência, a gente acha que dá sim para você inserir a sua revisão no dia a dia. No mesmo dia que você estuda um pouco de conteúdo novo, você também separar um tempinho para revisar. Então, sei lá, se você organiza seu dia, de manhã eu vou lá para o cursinho, à tarde eu vou fazer as tarefas, estudar o conteúdo novo, sobra 1 hora lá da noite. Essa 1 hora pode ser usada para você revisar dessa maneira um pouquinho mais rápida, dessa maneira um pouco mais pontual, usando a técnica da biópsia, por exemplo, vários conteúdos. Em 1 hora dá tempo de você fazer 5 questões, ler um resuminho ou outro de vários temas. Então, não necessariamente precisou ser um dia inteiro para revisão, você vou parar minha vida só para revisar. Isso às vezes os cursinhos fazem, né? Lá no final do ano tem aquela época apostila revisão. Mas assim, você já pode ir revisando por conta própria e você deve, inclusive, se você estiver esquecendo as matérias, se você achar que é necessário, fazer isso no dia a dia, inserido na sua rotina mesmo. Então é mais ou menos isso que nós queríamos falar nesse vídeo, só para nós resumirmos as dicas principais aqui. Número 1. Revisar não é estudar tudo de novo, é você reativar memórias e isso tem que ser um pouco mais pontual, de uma maneira mais rápida, porque você já aprendeu aquele conteúdo. Você só está revendo aquela matéria para não deixar ela cair no esquecimento. Número 2, você precisa revisar ciclicamente para não deixar aquela matéria se esquecer. Quanto em quanto tempo vai variar de cada pessoa e vai variar de cada conteúdo. Então você que tem que sentir se você vai trazer a sua revisão um pouco mais cedo ou dá para deixar um pouco mais espaçada. Isso vai depender de você. E número 3, não precisa necessariamente ficar esperando o período da revisão, um mês específico ou um período do ano específico. Vai inserindo as revisões dos conteúdos durante a sua rotina, porque isso vai ser importante para você manter essas memórias sempre ativas. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem é vestibulando, eu gostaria de dar a mensagem que nós, mediários, agora temos uma consultoria. Então, se vocês tiverem dúvidas de estudo, quiserem um atendimento individualizado, a gente está fazendo, a gente divulga bastante pelo Instagram, mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem, e-mail pra gente, tá bom? A gente está fazendo um preço super acessível, a gente está ainda em fase de implementação, então todo mundo que quiser participar é super bem-vindo. Curtam a gente aqui, curtam nossas redes sociais, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo.